Os motores russos estão falhando, literal e economicamente. O país que já produziu milhões de veículos e operou trens em 11 fusos horários, agora está lutando para manter qualquer coisa em movimento. As fábricas de carros estão ociosas e as ferrovias estão danificadas ou sabotadas, atrasando remessas que impulsionavam a economia. O colapso desses sistemas revela um país pressionado em todas as frentes pela guerra, sanções e uma economia em declínio. Em um país enorme e dependente de recursos como a Rússia, carros e trens não são só meios de transporte. Eles são linhas vitais que mantêm a economia em movimento. Agora essas linhas estão se esgotando, arrastando a economia para baixo. Neste vídeo, discutiremos o colapso industrial da Rússia e suas implicações globais. Vamos começar discutindo a indústria automobilística, porque é uma história que vai do orgulho ao desespero em apenas alguns anos. Na época soviética, marcas como Lada, com AZ e UAZ, não eram apenas carros e caminhões. Eles eram considerados símbolos da engenhosidade russa. Os Lada foram exportados mundialmente, da Europa Oriental à América Latina, comprovando a competitividade da União Soviética no cenário global. Mesmo após o colapso da União Soviética, a indústria automobilística russa adaptou-se à nova realidade. Nos anos 2000 e 2010, empresas estrangeiras como Renault, Nissan e Volkswagen investiram pesado na Rússia. Eles montaram fábricas e formaram parcerias com empresas locais. A Avtovaz, fabricante da Lada, até se tornou uma joint venture com a Renault. Por um tempo, parecia que a indústria automobilística russa se modernizava, produzindo veículos competitivos com marcas ocidentais. Novos modelos saíam das linhas de montagem e os consumidores russos começaram a esperar carros tão bons quanto os produzidos no Ocidente. Mas então veio 2022 e tudo mudou. A invasão russa da Ucrânia provocou uma onda de sanções ocidentais que afetou duramente a indústria automobilística. As empresas estrangeiras não apenas reduziram suas operações, elas arrumaram as malas e saíram completamente. Vernault abandonou sua participação na Ottovaz, deixando a empresa em apuros. Mercedes, Toyota, Ford e outras interromperam as operações, fechando fábricas e concessionárias. Os fabricantes de automóveis russos foram subitamente isolados da cadeia de suprimentos global. Esgotaram-se os microchips alemães, componentes de motor japoneses e sistemas de freio avançados americanos. O impacto foi imediato e brutal. Sem essas peças, as fábricas não podiam funcionar. As linhas de montagem desaceleraram, algumas pararam totalmente. Até o final de 2022, a Avtovaz estava em tão mau estado que começou a produzir Ladas sem recursos básicos como airbags ou freios ABS. Imagine comprar um carro novinho em folha em 2023, que parece ter sido construído nos anos 80. Essa virou a realidade para vários consumidores russos. Os números revelam algo ainda mais impactante. Em 2023, a produção de veículos na Rússia atingiu o menor patamar em 3 décadas. Fábricas que antes produziam centenas de milhares de carros anualmente mal se sustentavam. Avtovaz relatou cortes de produção de mais de 50% em comparação aos níveis pré-sanções. A Volvo, fabricante de caminhões, enfrentou dificuldades similares, com queda na produção devido à escassez de peças. A demanda interna por automóveis despencou, pois a inflação corroía as economias pessoais. Com a alta dos juros, o crédito ao consumidor secou. O russo médio não podia comprar um carro novo, mesmo se achasse um. As concessionárias também começaram a fechar. Esses problemas só pioraram desde então. Relatórios indicam que cerca de 200 concessionárias, ou 5% do total, fecharam as portas apenas este ano. As vendas de carros novos caíram mais de 25% em 2025 e 1/3 das concessionárias restantes está por um fio. Histórias sobre sistemas se deteriorando silenciosamente não viralizam por conta própria. O algoritmo tenta ocultá-las. O Kremlin ignora-as. Se acha que essa história merece ser vista, clique em curtir e se inscreva. Isso ajuda cada vídeo a chegar às pessoas que precisam ouvir o que de fato ocorre na Rússia. Grato. Então, o que a Rússia fez para preencher a lacuna quando perceberam o problema pela primeira vez? Eles se voltaram para a China. Com a saída das empresas ocidentais, montadoras chinesas como Haval, Geely e Chery identificaram uma oportunidade. Eles inundaram os mercados russos com seus carros, e as vendas dispararam.
Em 2023, as marcas chinesas representaram quase 40% das vendas de carros novos na Rússia, um aumento em relação a apenas 10% alguns anos antes. Fábricas russas, lutando para sobreviver, começaram a adaptar suas linhas de produção para montar modelos chineses sob marcas locais. Aparentemente, isso manteria a indústria viva. Porém, analisando mais a fundo, é como uma muleta que pode não suportar. Os carros chineses geralmente são mais caros que as escadas russas, tornando-os inacessíveis para muitos consumidores. A qualidade também é uma preocupação. Queixas sobre motores não confiáveis, interiores de má qualidade e problemas constantes não surpreendem. Os compradores russos, habituados a Ladas robustos, porém desatualizados, não estão dispostos a pagar preços altos por carros pouco duráveis. Entretanto, a China tem fortalecido sua posição em meio a tudo isso. Sem concorrência ocidental restante, as empresas chinesas não estão apenas vendendo carros, estão ditando os termos. Os preços estão subindo. As políticas de garantia estão mais rígidas e as peças de reposição nem sempre chegam a tempo. Analistas russos alertam discretamente que o país está trocando uma dependência por outra. E desta vez é ainda menos equilibrado. A China tem a vantagem nas negociações e Moscou tem pouco espaço para reagir. Pior ainda, a indústria automobilística russa ainda depõe de peças e tecnologia do exterior. Carros chineses podem ser montados na Rússia, mas componentes críticos como chips e sensores são importados. Isso ocorre porque as sanções dificultam a obtenção confiável dessas peças e tornam as cadeias de suprimentos instáveis, expondo uma dura realidade. A tentativa da Rússia de substituir parceiros ocidentais por chineses não resolveu o problema. Apenas deslocou o problema, e os consumidores estão sentindo o aperto. Com menos opções e preços mais altos, muitos russos estão mantendo seus carros antigos ou recorrendo a veículos usados, que estão em falta. A indústria automobilística, outrora orgulho nacional, agora é uma sombra do que era, sobrevivendo em tempo emprestado. A outra camada na história, o surgimento de um mercado paralelo. Com as importações oficiais do Ocidente cortadas, as importações cinzentas dispararam. Carros estão sendo contrabandeados para a Rússia através da Armênia e Cazaquistão, frequentemente com documentação duvidosa. Esses veículos burlam impostos e normas, trazendo problemas para o governo. A qualidade também é uma aposta, pois alguns desses carros são destroços reformados ou não atendem aos padrões de segurança. Porém, a demanda é tão alta que até departamentos de polícia e órgãos do governo estão adquirindo carros chineses ou de mercado cinza para manter suas frotas operacionais. O mercado de carros usados virou uma frenesi. Os preços de veículos antigos dispararam devido à escassez de suprimentos e à falta de confiabilidade ou preços excessivos das novas importações. Compradores desesperados estão recorrendo a qualquer veículo, mesmo que enferrujado ou mal funcionando. Esse boom permitiu a fraude do odômetro, com vendedores reduzindo a quilometragem para inflacionar os preços. Alguns carros à venda em Moscou ou Ekaterimburgo atualmente já tiveram 3 ou 4 donos diferentes. Provavelmente cada novo anúncio foi mais suspeito que o último. Há também um número crescente de veículos roubados ou recuperados sendo limpos e apresentados como aptos para a estrada, frequentemente sem responsabilização. É um ambiente perigoso para os consumidores, e o governo parece impotente para contê-lo. Esse comércio ilegal revela o desespero da situação atual. Enquanto as estradas da Rússia estão se enchendo de marcas desconhecidas e máquinas obsoletas, suas ferrovias estão lutando para funcionar. A Rússia é o maior país do mundo em área territorial, compreendendo aproximadamente 17 milhões de quilômetros quadrados. Transportar mercadorias e pessoas por essa distância é um desafio enorme, e as ferrovias são a espinha dorsal desse sistema. Elas transportam tudo, desde óleo e gás para exportação, carvão para usinas, grãos para alimentar a população, até equipamentos militares para a linha de frente. Sem trens, a economia russa pararia. As ferrovias ligam regiões isoladas aos centros industriais. Elas conectam as minas da Sibéria às fábricas de Moscou e os portos do Extremo Oriente aos mercados europeus. Em um país onde as estradas são precárias e o transporte aéreo é caro para a maioria das cargas, os trens são essenciais para manter as coisas em movimento. Infelizmente, o sistema ferroviário russo está sob imensa pressão e começando a falhar devido à guerra na Ucrânia, que o levou ao limite.
A logística militar, incluindo o transporte de tropas, tanques e munições, tem prioridade, prejudicando as indústrias civis. Os envios de combustível e munição têm prioridade, deixando outras cargas encalhadas. Mesmo a logística militar não está funcionando bem, no entanto. Aumentam os relatos de atrasos e redirecionamentos de última hora nos envios de munição. Atrasos em implantações de tropas ocorreram por problemas de transporte, obrigando soldados a aguardar dias por equipamentos ou suprimentos. Quando até o exército sente a tensão, indica que o sistema ferroviário se aproxima do ponto de ruptura. O sistema ferroviário sobrecarregado afeta toda a economia. As fábricas não obtêm matérias-primas a tempo, aumentando os custos. Varejistas enfrentam escassez de produtos, elevando os preços. Em 2024, algumas regiões relataram atrasos de semanas para suprimentos básicos, como materiais de construção e alimentos. As interrupções afetam mais as pequenas empresas e os consumidores, que lutam para absorver os custos extras. Ao mesmo tempo, as sanções obrigaram a Rússia a depender mais das ferrovias, porque as rotas marítimas para a Europa estão restritas. Exportações de carvão e grãos, antes transportadas por navios, agora se acumulam em depósitos ferroviários, aguardando trens sobrecarregados. O aumento na demanda revelou um problema mais sério. As ferrovias russas são antigas e negligenciadas. Muita da infraestrutura data da era soviética, com trilhos e pontes sem manutenção adequada há décadas. O subinvestimento tornou o sistema vulnerável. Com o aumento do uso, ele está cedendo à pressão. Qual o resultado disso? As falhas estão generalizadas. Atrasos de carga são constantes. E o carvão está preso na Sibéria, sem conseguir chegar aos portos para exportação. Exportadores começaram a redirecionar via Cazaquistão e Bielorrússia para atingir mercados externos. Contudo, isso apenas aumenta a distância, a burocracia e os atrasos. Os efeitos em cascata são perceptíveis em diversas indústrias. Fábricas de cimento pararam por falta de calcário e carvão. Siderúrgicas estão com contratos atrasados. Até mesmo as fábricas de alimentos no Extremo Oriente estão sendo impactadas, com atrasos de semanas no recebimento de embalagens e combustível. É uma cascata de atrasos que começa com uma linha de frete congestionada e termina com prateleiras vazias ou prazos de entrega perdidos. Os grãos acumulados em depósitos rurais elevam os preços dos alimentos. Além disso, descarrilamentos e acidentes estão aumentando devido a trilhos sobrecarregados e equipamentos desgastados. Em 2024, relatórios apontaram um aumento nos incidentes ferroviários, incluindo incêndios e colisões, à medida que o sistema luta para lidar. Um grande problema são as peças de reposição, pois as sanções ocidentais cortaram o acesso a componentes essenciais. Isso inclui coisas como rolamentos, sistemas de freio e tecnologia de sinalização. A Rússia importava esses itens da Alemanha e Estados Unidos da América, mas agora essas linhas de fornecimento não existem mais. A produção doméstica não preenche a lacuna, e a Rússia não possui tecnologia e capacidade para fabricar substitutos de alta qualidade. Consequentemente, os trens operam com peças obsoletas ou improvisadas, elevando o risco de falhas. O problema não está apenas no equipamento, mas também no sistema. A Ferrovias Russas, empresa estatal russa que administra a malha ferroviária, está em apuros financeiros. Sua dívida subiu para mais de 1,7 trilhão de rublos, o equivalente a aproximadamente 21 bilhões de dólares no câmbio atual. A receita está sofrendo porque as exportações para a Europa, uma grande fonte de renda, despencaram. Enquanto isso, a mudança para a China como parceiro comercial não foi a solução que a Rússia esperava. As rotas ferroviárias para a China estão sobrecarregadas e mal coordenadas. Os trens ficam parados por dias, esperando liberação enquanto as mercadorias se estragam ou perdem valor. A República Centro-Africana está preso em um ciclo vicioso. Precisa de dinheiro para consertar o sistema, mas não consegue obtê-lo devido à desintegração do mesmo. A crise ferroviária não é apenas um problema logístico, é um entrave para toda a economia, tornando tudo mais caro e menos confiável. Então, se tanto os carros quanto os trens estão falhando, o que isso nos diz sobre a economia mais ampla da Rússia? As indústrias automobilística e ferroviária são espelhos que refletem problemas mais profundos da sociedade. O colapso das cadeias de fornecimento, o isolamento tecnológico e a fraca demanda dos consumidores sinalizam uma economia em dificuldades. Apesar de Moscou relatar números inflacionados, a economia está estagnada.
A estagnação alerta que os gastos de guerra que sustentaram a economia em 2022 e 2023 estão perdendo seu efeito. A fuga de capitais é outro sinal de alerta. Mais de 250 bilhões de dólares deixaram o país com empresas e indivíduos ricos movendo seu dinheiro para mercados mais seguros. A inflação de quase 10%, segundo o Ministério Econômico da Rússia, está corroendo o poder de compra das pessoas. A produção industrial está ficando para trás, com setores como manufatura e construção lutando para obter insumos necessários. Essas métricas indicam uma economia enfraquecida. As crises automotiva e ferroviária exemplificam bem o motivo. A deterioração da cadeia de suprimentos e o isolamento tecnológico causado pelas sanções deixaram o país com sistemas desatualizados, sem um caminho claro para a modernização. E essa falta de modernização também está se manifestando no software. Muitos sistemas de transporte ainda dependem de computadores da era soviética, remendados com softwares desatualizados. As recentes tentativas de digitalizar o controle de tráfego ferroviário e os sistemas de inventário automotivo estagnaram. Sem acesso a softwares ocidentais, alguns engenheiros usaram cópias piratas. Porém, isso gera riscos de segurança e dificulta a coordenação. Um único bug de software pode paralisar toda uma linha logística, algo cada vez mais comum. Além disso, a fraca demanda do consumidor, devido à alta inflação e crédito restrito, está inibindo o crescimento nesses setores. Esses problemas criam um ciclo vicioso. Menos produção gera menos receita, que resulta em menos investimento, levando a uma produção ainda menor. A economia da Rússia está presa em uma espiral descendente, sobrevivendo com uma base estreita de exportações de tempo de guerra, sendo difícil escapar dessa situação. As vendas de petróleo e gás para a China e a Índia mantêm o orçamento à tona. Em 2024, os preços de exportação de petróleo subiram 10%, e o comércio com países não sancionadores permitiu à Rússia obter um pequeno superávit orçamentário de 2,2 bilhões de dólares americanos. Porém, esta é uma linha de vida frágil. A infraestrutura doméstica, como ferrovias e fábricas, deteriora-se em segundo plano. Cada dólar gasto na guerra não é investido na melhoria de ferrovias, produção de veículos ou avanço industrial. Quanto mais tempo durar, pior fica. Um país incapaz de mover bens ou pessoas eficientemente não pode crescer. A produtividade estagnou, os custos subiram e o padrão de vida piorou. A Rússia está funcionando no limite e o tanque está ficando vazio. O impacto da guerra vai além do dinheiro. Está remodelando a economia da Rússia de maneiras que podem assombrá-la por décadas. O foco nas necessidades militares distorceu indústrias como a ferroviária, priorizando o transporte de tropas e armas em detrimento de bens civis. Essa interrupção não é de curto prazo, está transformando o funcionamento do sistema. Fábricas que produziam peças para trens agora fabricam equipamentos militares. Trabalhadores que poderiam estar consertando os trilhos estão sendo enviados para as linhas de frente ou deixando o país de vez. A fuga de cérebros é real. Em 2024, a Rússia perdeu mais de 500 mil pessoas, muitas delas jovens profissionais em áreas como engenharia e tecnologia da informação. Essas pessoas poderiam ter ajudado a reconstruir os setores automotivo e ferroviário, mas estão iniciando novas vidas em países como Turquia ou Geórgia. Além da fuga de cérebros, a força de trabalho envelhecida está piorando as coisas. Profissões como manutenção de trens, soldagem ferroviária e engenharia automotiva estão tendo menos novos profissionais. Escolas profissionalizantes que formavam técnicos estão subfinanciadas ou fechadas. Os salários para esses cargos estagnam, sendo pouco atrativos aos jovens trabalhadores. Como resultado, mesmo quando há dinheiro para reparar linhas ferroviárias ou expandir a produção de fábricas, muitas vezes não há mão de obra qualificada suficiente para fazer o trabalho. Quanto mais a guerra se arrasta, mais difícil será substituir esse talento. Vamos abordar o aspecto humano, pois não se trata apenas de números e máquinas. As crises automotiva e ferroviária estão dificultando cada vez mais a vida dos russos comuns. Pegue alguém que vive em uma pequena cidade como Tver ou Yaroslavl. Eles já lidam com o aumento dos preços de alimentos e aluguel devido à inflação. Eles não conseguem comprar um carro novo e o antigo continua quebrando devido à escassez de peças. O transporte público também não ajuda, pois os serviços de ônibus estão sendo reduzidos devido à falta de recursos dos governos locais. Não se trata apenas dos ônibus. As linhas de trem locais e de metrô regionais também estão sendo reduzidas. Em cidades como Perm e Novosibirsk, horários de trens suburbanos foram reduzidos.
Isso deixou milhares desamparados ou obrigados a buscar alternativas caras. O financiamento para reparos secou, levando a trens operando com menos vagões ou pulando paradas. Cidadãos que precisam do transporte acessível enfrentam atrasos e plataformas lotadas. Esses não são apenas inconvenientes, mas interrupções que dificultam a vida diária, especialmente em regiões mais remotas do país. Essas frustrações acumuladas geram uma sensação de descontrole que também é sentida pelas empresas. Pequenas padarias em Kazan ou construtoras em Volgograd dependem de trens para obter suprimentos. Quando as entregas atrasam ou os custos aumentam, eles têm que aumentar os preços ou cortar gastos. Em 2024, pequenas empresas russas registraram queda de 15% nos lucros, citando problemas de transporte como grande preocupação. Alguns estão fechando totalmente, sem condições de competir. Isso afeta severamente as economias locais, principalmente em áreas remotas de Moscou, onde há escassez de empregos. Os efeitos em cadeia são infinitos. Menos empresas resultam em menos empregos, levando a menos renda para as famílias e, consequentemente, menos gastos. É um ciclo vicioso difícil de quebrar. Outro problema é a falta de planejamento a longo prazo. Os líderes russos estão concentrados em sobreviver à guerra e contornar as sanções, mas não estão planejando para os próximos 5 ou 10 anos. A indústria automobilística necessita de investimentos em P e D para competir globalmente, mas isso não está ocorrendo. O sistema ferroviário requer uma reforma completa, com novos trilhos, locomotivas modernas e gestão aprimorada. Porém, não podem fazer isso porque o orçamento está preso em soluções de curto prazo. Atualmente, a Ferrovias Russas tem destinado apenas uma pequena parte do orçamento para melhorias de capital. Isso é bem menor que há uma década, quando o desenvolvimento de longo prazo era prioritário. Essa visão de curto prazo está preparando a Rússia para grandes problemas futuros. Um país que não investe no futuro é um país que está apostando contra si mesmo. O governo da Rússia tentou responder, mas suas políticas não estão funcionando. A substituição de produtos estrangeiros por russos tem sido a base da estratégia do Kremlin. Na indústria automobilística, isso significou tentar construir carros sem peças ocidentais. Mas como vimos, o resultado são carros ruins que ninguém quer comprar. No setor ferroviário, o governo tem injetado dinheiro nas ferrovias russas através de resgates, mas essas são soluções paliativas, não soluções de longo prazo. O real problema é a corrupção sistêmica e a excessiva centralização. Bilhões de rublos destinados a melhorias geralmente desaparecem nos bolsos dos oficiais. Outras vezes, eles são mal alocados em projetos que não resolvem os problemas centrais. Pegue a manutenção ferroviária, por exemplo. Nos últimos anos, muito dinheiro foi alocado para melhorias, mas parece que pouco chegou de fato aos trilhos. Investigações revelaram contratos concedidos a empresas sem experiência, custos de reparo inflacionados e frequentes sinais de corrupção. Em um caso, uma ponte foi certificada como totalmente renovada, mesmo com os inspetores constatando que apenas os corrimãos foram pintados. O sistema recompensa empresas conectadas em vez de capazes, resultando em mais descarrilamentos e atrasos. Com as decisões centralizadas em Moscou, ferrovias regionais e fábricas são deixadas à própria sorte. Então, o que o futuro reserva? Honestamente, se as coisas não mudarem, a crise automobilística e ferroviária pode aprofundar a recessão econômica na Rússia. Comecemos pelos carros. Se a produção continuar caindo e os preços subindo, a indústria automobilística pode encolher para uma fração do seu tamanho anterior. Fábricas fecharão, empregos desaparecerão e a Rússia ficará ainda mais dependente de importações estrangeiras. Não se trata apenas de perder marcas, mas de perder a capacidade de inovar, fazer coisas e ser autossuficiente. Em 2024, a Rússia produziu quase 1 milhão de veículos, mas isso é muito menos do que os 2 milhões que produziu 10 anos atrás. Se essa tendência continuar, a indústria poderá estar à beira da extinção até 2030. Isso afetaria fabricantes de aço, fornecedores de automóveis e concessionárias. O sistema ferroviário é uma preocupação ainda maior. Se a Ferrovias Russas não reparar seus trilhos e trens, a economia sofrerá. Regiões como a Sibéria e o Extremo Oriente, dependentes do trem para se conectar ao resto do país, podem ficar isoladas. As exportações sofrerão, pois o carvão, o petróleo e os grãos não chegarão aos portos. No ano passado, problemas ferroviários reduziram muito as receitas de exportação, e esse valor pode dobrar se o sistema piorar mais.
Os preços dos alimentos tendem a subir com os grãos retidos e a falta de matérias-primas para as indústrias. Isso não é apenas conversa. Relatórios mostram fábricas nos Urais reduzindo a produção devido a atrasos de semanas nas entregas de aço e carvão. Não se trata apenas de economia. O colapso automotivo e ferroviário está arrancando pedaços da identidade da Rússia como nação. O Lada simbolizava coragem e resiliência, um carro capaz de enfrentar as difíceis estradas russas e os rigorosos invernos. Os trilhos eram as veias de um império, unindo uma nação vasta. Ver esses sistemas falharem é como ver parte da alma da Rússia se esvaindo. As pessoas estão frustradas, não só por não conseguirem comprar um carro ou pegar um trem, mas por verem seu país lutando para acompanhar. Essa perda de orgulho e sensação de declínio são mais difíceis de medir que o produto interno bruto ou a inflação, mas são tão reais quanto. Olhando para o futuro, os riscos são enormes. Quanto mais a Rússia ignorar esses problemas, mais difícil será solucioná-los. As sanções não vão desaparecer tão cedo, e a guerra não mostra sinais de terminar. O petróleo e o gás podem manter as luzes acesas por enquanto, mas não podem reconstruir uma economia que está desmoronando por dentro. Sem carros e trens confiáveis, a Rússia arrisca se tornar um país estagnado. As indústrias estagnarão, regiões se dispersarão e a diferença entre quem tem e quem não tem aumentará. As rachaduras atuais podem se expandir, dividindo a economia e a nação. Então, qual é a nossa situação? A Rússia está caminhando para uma era industrial sombria, onde seus sistemas outrora orgulhosos enferrujam até o esquecimento? Ou é apenas mais um período difícil em uma longa história de superação? A verdade provavelmente está em algum lugar no meio. A Rússia pode suportar essa crise, mas resistir sem adaptação é um declínio gradual. O colapso automotivo e ferroviário são mais que meros obstáculos. São sinais de alerta de um sistema sob pressão, um país ficando sem opções. Quando os trens e carros param de funcionar, não se trata apenas de transporte. É sobre uma nação perdendo seu caminho, lutando para se manter unida sob o peso de suas próprias escolhas. A questão é se a Rússia pode encontrar uma maneira de mudar de rumo antes que as rodas se soltem completamente. Trata-se de uma nação perdida, lutando para permanecer unida sob o fardo de suas próprias decisões. A questão é se a Rússia pode encontrar uma maneira de mudar de rumo antes que as rodas se soltem completamente.